welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar sobre simple future, ou seja, futuro simples. E futuro em inglês, pessoal, vocês vão perceber que é muito fácil, tá? Não tem aquelas regrinhas que nós já estudamos no presente e no passado, e também não tem aquelas variações que nós conhecemos no português, como as desinências verbais, certo? Então, o nosso roteiro de hoje, nós vamos iniciar por uma definição, it's our definition, então alguns conceitos, algumas informações. Vou trazer para vocês qual é essa diferença entre o presente, o passado e os tempos futuros em língua inglesa. Vamos falar especificamente do simple future, depois vamos ver sentence structures, que são aquelas estruturas de sentença, como que você organiza as frases afirmativas, interrogativas e negativas. As contracted forms, que são as formas contraídas, como vocês sabem, a língua inglesa utiliza bastante esse recurso das reduções, né, de você diminuir, de você contrair sujeito e verbo, ou o verbo e a negação. E, por fim, vou mostrar para vocês alguns exercícios considerando esse nosso assunto de hoje, tá bom? E, para começar, nós vamos falar do simple future com will. E logo, logo vocês vão perceber por que aparece esse will destacado aqui no nosso título. Porque na língua inglesa, nós podemos expressar futuro de diversas formas. Uma das formas mais comuns, mais utilizadas, é com o verbo auxiliar will. Então, vamos lá. Primeiro, sobre a nossa definição. Simple future is a verb tense used to express future actions. Nossa definição não pode ser mais clara do que isso. Então, o futuro simples é um tempo verbal usado para expressar ações futuras, né? Obviamente. Depois, future actions are events that still did not happen. Então, quando nós vamos usar o futuro simples, nós estamos falando de eventos que ainda não aconteceram. Então, sempre seguindo aquela noção temporal, né? Nós temos o presente, que é o nosso momento atual, e depois nós vamos ter passado e futuro. Passado fazendo referência àquilo que antecede, que já aconteceu em relação ao nosso momento atual, e o futuro, aquilo que ainda está por vir. In Portuguese language, quer dizer, na língua portuguesa, o simple future, para a gente fazer uma equivalência, ele vai corresponder ao futuro do presente. E aí, o que é o futuro do presente em português? Como vocês sabem, a língua portuguesa tem dois futuros. Futuro do presente, futuro do pretérito. O futuro do presente é aquele futuro certo, aquele futuro que você acredita que vai acontecer. Eu viajarei, eu estudarei, ele jogará. Então, é aquela ação que você tem uma expectativa ou uma confirmação. O futuro do pretérito é aquele futuro condicional ou o futuro incerto. Então, por exemplo, eu estudaria, eu viajaria, ele jogaria, se você tivesse certos condicionantes para que aquela ação fosse realizada. Então, quando nós falamos de simple future, nós vamos estar focando no futuro do presente, para fazer as nossas equivalências ou possivelmente as nossas traduções. Eu trouxe para vocês um comparativo para nós iniciarmos essa discussão do futuro, que é falando do simple present e do simple past, ou seja, o presente simples e o passado simples, que vocês já viram aqui na plataforma Gonçalves Dias. O presente simples é a conjugação do verbo para indicar uma ação atual. Qual é a regrinha do simple present? Repete o verbo na sua forma básica e na terceira pessoa do singular faz um acréscimo de S, ES ou IES, dependendo da terminação do verbo. Ou seja, para eu indicar futuro, eu faço essa. Para indicar presente, eu faço essa construção. Eu repito o verbo na sua forma básica e nas terceiras pessoas acrescenta o S. Então, perceba que é o próprio verbo que está fazendo a conjugação verbal. Já no caso do passado simples, nós temos duas regrinhas, os verbos regulares e os verbos irregulares. Aqui eu trouxe um exemplo do verbo regular. O que acontece com os verbos regulares no passado? Eu acrescento ED no final. Esse ED indica a conjugação do verbo que a ação já aconteceu. E o que acontece no futuro? O futuro, pessoal, não existe alteração no verbo.
Por isso que quando você assiste, por exemplo, uma videoaula de língua inglesa, ministrada, apresentada por um professor de inglês, ele vai dizer que o futuro não existe conjugação, porque os verbos não sofrem nenhum tipo de alteração. Como que se indica futuro em inglês? Com um verbo auxiliar. Então, na língua inglesa, se você quer indicar que uma ação ainda vai acontecer, nós vamos precisar da ajuda de um verbo auxiliar. É esse verbo auxiliar que indica a estrutura do futuro em inglês, tá? Então, por isso que tem aqui, para expressar uma ação futura, você deve usar um verbo auxiliar. Em inglês, somente os verbos no presente e no passado são modificados. Eles só sofrem alteração nesses dois tempos verbais. No futuro, você sempre vai usar o verbo na sua forma básica, na sua forma original. Então, aqui eu trouxe para vocês quais são os dois tipos de construção que você pode utilizar para expressar futuro em língua inglesa. Nós podemos criar futuro com o will, e aí eu coloquei também o shall, e daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho dele, e a construção ou a locução verbal do verbo to be mais a partícula going to. Algumas gramáticas chamam o going to de futuro imediato, como se fosse um outro tipo de futuro para expressar uma outra ideia. Outros trazem os dois no mesmo guarda-chuva de futuro simples ou tempos futuros em língua inglesa. Tá? Nosso foco na aula de hoje, auxiliar o will. E aí eu vou falar também do shall. Então, o futuro simples, ele é usado para expressar ação futura. Agora, para a gente distinguir o shall ou o will do be going to, que é o verbo to be mais o verbo ir, eu vou usar certas circunstâncias, eu vou usar ele em certas situações. Então, por exemplo, para fazer uma referência de uma ação que ainda vai acontecer, né, para prever um evento futuro. It will rain tomorrow. Choverá amanhã. Estou fazendo uma previsão de uma ação que eu acredito que ainda vai acontecer. Também se usa o futuro simples para falar de eventos incertos. Então, aquela situação que você não tem certeza que vai acontecer. Maybe he will go to the cinema tonight. Talvez ele irá para o cinema hoje à noite ou à noite. Então, essa palavrinha maybe aqui significa talvez. Talvez você usa quando você não tem certeza de alguma situação. Outra coisa interessante para falar dessa diferença entre o will e o going to, ou o futuro imediato e o futuro simples, é que é fazendo uma comparação com o português, por exemplo. No português, você pode expressar o futuro conjugando o verbo no futuro do presente, ou você pode usar o apoio, o auxílio do verbo ir. Então, você diz, eu jogarei amanhã. I will play tomorrow. É uma ação que você acredita que vai acontecer. Ou você diz, eu vou jogar amanhã. Então, esse vou, que soa mais informal, ele pode ser comparado com a construção do be going to. I am going to play tomorrow. Então, eu estou indo jogar ou eu vou jogar amanhã. Então, são esses dois tipos de construção que nós vamos estar observando quando a gente falar de futuro em língua inglesa. Também se usa o simple future para falar de ações que foram decididas recentemente, ou aquelas decisões que são momentâneas, que são espontâneas, né? No momento que você é questionado sobre algo, você decide. Então, aqui eu trouxe uma situação, por exemplo, você está num restaurante, você está em algum lugar, está na sua casa com a sua mãe, e aí ela pergunta, will you eat chicken or beef? Então, fazendo um questionamento para você, se você vai comer frango ou carne. E aí você decide na hora, naquele momento em que você é questionado. Então, ele tem a resposta. I'll eat chicken. Eu comerei frango, fazendo essa referência ou dando esse contexto de uma ação que foi decidida espontaneamente, né? Foi no improviso, não foi algo planejado, por exemplo. Tá? Outra situação. I will pay for the tickets with cash. Eu pagarei
os bilhetes com dinheiro. Então, também é uma decisão. Você está lá na fila para comprar alguma coisa e alguém pergunta, vai pagar com cartão, com Pix, com dinheiro, tá? Em espécie? Então, você decide aquilo de momento a partir de um questionamento que você é confrontado, ok? Então, nesse caso, também se usa o Simple Future, ou o futuro com o will. Também se usa o Simple Future quando você quer falar de uma intenção de fazer ou cumprir uma promessa. Tá? Então, você vai fazer um comprometimento com alguém, um compromisso com alguém, e aí você pode também expressar isso com o verbo auxiliar will. I will not disappoint you again. Eu não te desapontarei de novo, né? Ou eu não te decepcionarei novamente, ou te desapontarei novamente. I will do my best. Eu farei o meu melhor. Então, dando essa ideia de uma promessa, um compromisso que eu estou estabelecendo com vocês em relação a esse contexto que está sendo apresentado. Então, por isso que se usou o verbo auxiliar o will. O que vocês devem ter percebido até agora em todos os exemplos que eu dei para vocês? Que o will é o que indica o futuro. Enquanto que o verbo principal, disappoint, do, que é o verbo desapontar e o verbo fazer, eles permanecem na sua forma básica. Eles permanecem sem nenhum tipo de alteração, tá? Eles são utilizados sempre na sua construção original. É o verbo auxiliar que o antecede, que vem junto com ele, que dá a indicação de futuro. Certo? Ele sozinho, ele não significa nada nesse contexto de verbo auxiliar. Ele está ali só para ajudar na estruturação da frase. Ele não tem tradução em português. A tradução dele é no verbo auxiliar. Ele indica que aquele verbo principal deve ser conjugado no futuro do presente. O shall, que é esse outro verbo que eu coloquei para vocês, ele é um verbo modal. O que são verbos modais, professora? Verbos auxiliares utilizados em certas situações para expressar um sentido específico. Então, nós temos, por exemplo, verbos auxiliares que indicam possibilidade, capacidade, habilidade, dever, obrigação. E nós temos o shall e o will, que servem para expressar futuro. Ações que ainda vão acontecer. Shall, atenção aqui, no inglês moderno, é menos utilizado, tá? O will é muito mais recorrente. De toda forma, vocês ainda podem encontrar algumas referências do shall na primeira pessoa, tá? Sempre quando você usa construções na primeira pessoa, tanto do singular quanto no plural, eu ou nós. E também se usa um pouco com maior incidência no inglês britânico, quando você tem essas construções na primeira pessoa. Utiliza-se ele para fazer uma oferta, né, oferecer alguma coisa ou sugerir alguma coisa. Então, alguém chega e fala, shall I open the window? Eu devo abrir a janela. Shall we dance? Vamos dançar, né? Nós devemos dançar. Então, essa construção desse shall é mais nesse contexto de fazer um oferecimento ou uma sugestão, ou mesmo para perguntar um conselho, para pedir um conselho de alguém. What shall we tell our boss about this issue? O que nós devemos dizer, como nós deveríamos contar ou questionar essa questão, essa situação para o nosso chefe, né? Como nós deveríamos abordar essa situação com o nosso patrão? Seria uma forma de você representar. Então, sempre para fazer esses questionamentos. E percebam que o shall, muitas vezes, ele não vai ser traduzido como futuro especificamente. Ele pode ser traduzido como verbo dever, fazendo essa recomendação. Ele pode ser traduzido também como vamos, que é aquela expressão do let's, que vocês já conhecem, que nós vimos em imperativo. Então, são construções que vocês podem utilizar usando esses verbos auxiliares ou verbos modais. As nossas estruturas. Estrutura de sentença, pessoal, é resgatando aquele princípio de como você afirma, como você nega e como você pergunta alguma coisa, partindo das interações de comunicação, né? Quando você se comunica com alguém, você usa essas três formas. A estrutura é semelhante a todas as outras estruturas que nós já vimos, com a diferença de que o nosso verbo auxiliar no futuro sempre vai ser o will, tá? Então, vamos lá. Frase afirmativa começa pelo sujeito, will é o verbo auxiliar, depois eu tenho o verbo principal, e percebam que o verbo principal é sempre sem o to,
Tá? O to indica infinitivo, quer dizer, o verbo não está conjugado ainda. Então, eu tenho que tirar o to para indicar que a conjugação aconteceu e depois o complemento. They will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. We will go out tonight. Nós sairemos à noite. Então, são ações que indicam algo que ainda vai acontecer. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Forma afirmativa, sempre com essa estrutura. Na forma negativa, a única coisa que vai mudar é o não em inglês. Eu tenho que trazer aquela partícula de negação que vocês já conhecem, é o not. Então, eu vou ter sujeito, verbo auxiliar, o não em inglês, o verbo principal sem o to, mais o complemento da frase. You will not study tomorrow. Vocês não estudarão amanhã. He will not work next weekend. Ele não trabalhará no próximo fim de semana. Percebam que eu usei verbo auxiliar, o will, mais o não em inglês. O não em inglês sempre depois dos verbos auxiliares. Existe a contração e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ela fica. No caso da forma interrogativa, a única coisa que nós temos que fazer é inverter a posição de sujeito e verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar vem para frente, sujeito vem depois. Will we go to the cinema tonight? Fazendo uma pergunta. Nós iremos ao cinema hoje à noite? Will Susan come to Brazil? A Susan virá para o Brasil? Então, percebam que o will só serve para indicar que o verbo principal das frases deve ser conjugado no tempo futuro. A estrutura dele, a tradução dele, vai sempre representar essa ideia de futuro. Aqui eu trago para vocês as conjugações, né? Como a gente sempre demonstra. Forma afirmativa, sujeito primeiro, verbo auxiliar e verbo principal. Forma negativa, sujeito primeiro, verbo auxiliar, não em inglês e verbo principal. E na forma interrogativa, verbo auxiliar primeiro, sujeito depois, verbo principal. Lembrando que sempre nas perguntas nós precisamos da marcação ou da pontuação, do ponto de interrogação no final do questionamento. Formas contraídas, como eu prometi. Contração de will, que é quando você contrai, por exemplo, sujeito e o verbo auxiliar, é você suprimir o W e o I, colocar o apóstrofo no lugar e o LL. Então, toda vez que você vê, principalmente nas músicas, por exemplo, que a gente observa muita contração, que vocês observarem que tem um sujeito, um nome, um pronome e o apóstrofo LL, é porque aquela construção está no futuro, aquela ação ainda não aconteceu. E na contração da forma negativa, que é o verbo auxiliar e o não em inglês, nós vamos ter won't, tá? Então, elimina o ILL e você utiliza won't no lugar. Won't, fazendo essa ideia de ação que não aconteceu ainda, uma ação que não se realizará, dando a intenção de forma negativa. Você pode escolher, no caso da forma negativa, fazer a contração do verbo auxiliar com o não ou fazer a contração do sujeito com o verbo auxiliar. Então, você pode optar por uma forma ou outra. Aqui é uma exemplificação. I'll study. Eu estudarei. You'll study. Você estudará. No caso da forma negativa, I won't work. Eu não trabalharei. You won't work. Você não trabalhará. Então, fazendo a representação das duas formas contraídas. Contração muito utilizada na língua inglesa, como vocês sabem. E agora eu vou mostrar para vocês exercício, de que forma esse conteúdo pode aparecer para nós. Então, por exemplo, na sentença I truly think she will always be full of enthusiasm, falando de eu realmente penso, eu realmente acho que ela sempre estará cheia de entusiasmo. O verbo auxiliar, o will, ou a palavra will, é o quê? Bom, nós vimos nessa aula que ele é um verbo auxiliar que indica futuro simples. Não é passado contínuo, não é nenhum tipo de forma de passado, nem imperativo e nem o verbo principal. Will é sempre um verbo auxiliar. Outro exemplo, uma tirinha, e nessa tirinha eu tenho a frase. Na sentença, maybe I'll go get us some ice cream. Esse maybe, essa expressão, está indicando o quê?
ação incerta, porque como nós vimos, maybe significa talvez. Talvez eu vá pegar para nós, eu vá comprar um sorvete ou um pouco de sorvete para nós. É uma ação incerta porque eu tenho a palavra talvez. Pessoal, nessa aula de hoje, então, nós falamos de futuro, iniciamos os nossos estudos com o verbo auxiliar o will, outras aulas falaremos de outras formas de futuro e eu espero vocês. Até a próxima, bye bye, fiquem bem e se cuidem.